Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública, realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e Telecom. Este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o educador físico Marcelo Cortes. Nascido em Catanduva em 5 de novembro de 1971, Marcelo Cortes é casado com Rosana Massaro Cortes e pai de Mariana e Mateus. Graduado em Educação Física pela Faculdade de Educação Física de Catanduva, com especialização em Reabilitação Cardíaca pelo INCOR, Marcelo atua no segmento desde 2001 em Sorocaba, na Clínica Cardio Esporte. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Vida Pública de hoje. Obrigado. Marcelo, e vamos já começar a falar com você sobre Catanduva, opa, cidade aqui no estado de São Paulo, pouco distante aqui de Sorocaba, não? 350 quilômetros, 360. Rapidinho, né? 4 horas e meia. Pegando as rodovias bem preparadas do nosso estado, você está aqui rapidinho. Com certeza. Mas aí, você está aqui em Sorocaba há quanto tempo? Você veio para cá? Por quê? Na verdade, estava em Catanduva, fui para São Paulo e minha esposa veio primeiro durante o tempo que estava em São Paulo e aí resolvemos, por um convite de trabalho dela, resolvemos mudar e eu viajava para São Paulo todos os dias e tal. Aí apareceu a oportunidade de montar o serviço aqui. E resolvemos arriscar e, graças a Deus, estamos há 13 anos em Sorocaba dando certo. E aqui já finalizado, fixado, sem chances de ir para outro lugar. Catanduvense de nascimento, sorocabano de coração, né? Isso é muito bom, né? É importante. A tua esposa também é educadora física ou não? Não, ela é médica. Médica. Cardiologista. Vocês montaram a clínica juntos ou não? Sim, ela trabalha junto na clínica. E nessa clínica, trabalham quantos profissionais? Quem são eles? Então, hoje está a minha esposa, que faz cardiologia, o Dr. Pretel, que faz clínica, tem o Fábio, também cardiologista, e a doutora Márcia Rosângela Bertin, também cardiologista. Então, e eu que faço a parte de reabilitação. Então, tem uma área médica e junto a essa parte de reabilitação, que seria um estúdio, uma academia menor, preparada para atender um público que tem uma certa... um público diferenciado, digamos assim. Por que não professor de educação física e educador? Então, na verdade, o professor, eu quando formei era professor. Né? E aí, com a criação do Conselho Federal de Educação Física, passou a ser denominado educador físico. Né? Porque antigamente era professor que trabalhava na parte da educação. Hoje, o educador físico está tanto na educação quanto na área da saúde. A gente trabalha em duas frentes. Então, o currículo mudou um pouco na faculdade. Então, hoje são 3 anos a maioria das faculdades são 3 anos. E aí aquele que quer trabalhar para você trabalhar na escola, tal, aquele que quer trabalhar na academia, mais para a área de esportes mesmo, faz mais 1 ano, 1 ano e meio, dependendo de onde você está, para fazer a parte do bacharel. Né? Então, mas é nomenclatura, a coisa não... E mudou também o foco. Eu quero ser professor, então eu faço 3 anos e vou dar aula na escola. Eu quero partir para uma área de academia, eu quero ser um treinador, por exemplo, ele tem que seguir um pouco mais. Né? Muito bem. E me diz uma coisa, antes de você ser professor ou se tornar professor em educação física, parece-me que você ficou perambulando por algumas áreas até se encontrar, é verdade? Na verdade, você sai do 3º colegial, né, cheio de ideias. Lógico. E fui fazer química, né? Aí não era bem aquilo, você começa a ver que não era aquilo que você esperava, né? E aí para você ter coragem de largar não é mole. Mas graças a Deus, vou prestar outra faculdade, vamos fazer processamento de dados. Também não era. Aí por um desencontro das coisas, né? Minha esposa estava na faculdade na época e o professor dela, muito amigo meu, eles estavam desenvolvendo um projeto de pesquisa para apresentar em um congresso e eu fui ajudar na área de fisiologia. Eu me apaixonei pelo livro, pelo saber, né, como funciona isso, aquilo do corpo humano.
E aí veio a ideia de fazer fisiologia, né? Larguei tudo de novo, processamento, voltei para Catanduva, isso eu estava em Uberaba. E fui prestar educação física, né? Prestei educação física, o meu, na época, professor da quinta, sexta série, ele era o diretor da faculdade. Ele falou assim, não entendo você, Marcelo, como você demorou tanto tempo, perdeu tanto tempo da sua vida para vir fazer isso aqui? Você largava tudo para jogar interclasse, interestadual, não sei o que tivesse da escola relacionado à atividade física, ele sempre contava comigo que eu gostava muito mesmo. Né? Falei, não, eu vim aqui porque eu quero fazer mestrado em fisiologia, então eu vou fazer 4 anos de faculdade para mim poder fazer o mestrado. Ele deu risada e saiu. Aí no segundo ano, não me pergunte como a coisa vai acontecendo, eu já estava com a piscina coberta, aquecendo uma academia, dando hidroginástica, e aí foi, né? A coisa fluiu. O mestrado ainda está nos planos, né? Quem sabe um dia, né? O ideal é quando você termina a faculdade, né? Já engata. Mas aí as coisas aconteceram um pouco diferente. Mas quem sabe, né? O sonho está lá. E durante toda essa correria por aí, teu coração está bem? Você não precisa de reabilitação, não? Olha, tem hora que a coisa, dependendo do dia, a coisa precisa também, viu? Porque tem certos momentos que, apesar de ser um ambiente leve que eu trabalho, acontece alguns eventos que o aluno está muito na linha ali do problema para a saúde, né? Então, mesmo tomando todas as providências para que não aconteça um problema, é sempre uma incógnita, né? Um aluno que de repente baixa muita pressão e começa a passar mal. Já teve aluno que alongando não respirou e teve um apagão, caiu do espaldar. E aí aquele negócio, o aluno tomando um medicamento para afinar sangue, anticoagulante, bate a cabeça. Então, umas situações bem esporádicas, graças a Deus, né? Nunca tive uma intercorrência muito que precisasse sair correndo e tal, graças a Deus. Mas sempre no fio da navalha. Mas eu adoro isso daí. Porque eu tenho certeza que quem está lá conseguiu melhorar alguma coisa. Isso é verdade. E é o estudo pleno da fisiologia, né? Se você for analisar. Sim. Agora, nós sabemos que boa parte dos problemas cardíacos tem a ver com a questão genética, mas nem sempre é isso, né? Não. Tem a questão genética, sim, mas também tem muito fator externo, né? A alimentação, o cigarro, o estresse. Então, o fator genético já está consolidado, mas não dá para esquecer desses outros pilares, né? E um só desses pilares já faz diferença. De repente, a família dele nunca teve problema nenhum. Ele é uma pessoa magra, que não tem colesterol alto, uma pessoa totalmente saudável. Eu tenho esse aluno lá hoje, 42 anos, infartado. Nossa. Mas é estressado, bancário, então imagina. E só por esse fator desencadeou um infarto e agora está fazendo reabilitação, está bem, já está bem, evoluindo bastante positivo. Quase correndo de novo já, para você ter uma base. Detalhe, ele não era sedentário. Não era sedentário? Não era sedentário, aí que tá. Praticava esporte? Sim. Que tipo de esporte? Uma coisa recreativa, né? Batia bolinha 3 vezes por semana e tal. Não era uma coisa, mas não era um cara sedentário. Né? Mas o estresse, e aí cada caso é um caso, né? Esse específico, e tinha feito um check-up há 2, 3 meses antes. Então, olha só como uma coisa... Alguém gordo como eu, assim, por exemplo, Marcelo, se não for estressado, não necessariamente vai ter problema cardíaco também. Não, é aquilo que eu falei, não é só... existe magro com colesterol alto, né? Então, um gordo saudável, um gordo que faz atividade física tem menos risco do que um magro sedentário. Já parte daí. Né? E esse exemplo que eu dei é uma pessoa super magra. Tanto que os outros brincam e falam assim, eu vou largar a mão, porque você jogava bola, você não tem fator genético, você não fuma, você não bebe muito pouco aí e tal. E infartou. Não vou embora daqui, não quero fazer mais. Brincando, lógico. O que sobra pra gente? Aí você pega os bem gordinhos e tal, né? Mas acontece isso. A questão do estresse é isso? Que tipo de estresse? Na profissão, será ou não? Eu acumulo, né? Uma coisa que vai dia a dia, né? O estresse do dia a dia, imagina, cobrança, banco, no caso dele, né? Sim. Fica imaginando esse cara que trabalha na bolsa, por exemplo. Então, todo trabalho que é estressado, que é estressante, pode dar problema. Nós, aliás, tivemos um diretor da Bolsa de Valores aqui, que foi diretor na Bolsa de Valores, na Ibovespa,
Ele falou aqui, ó, pelo menos, felizmente, agora mudou um pouco essa dinâmica com a tecnologia, né? Não tem mais aquela loucura lá. Então pode ser que algumas pessoas aí já comecem a ter tanto problema assim, mas o estresse ele continua do mesmo jeito. Marcelo, o brasileiro cuida bem da sua saúde? Ele cuida bem do coração? Tem essa preocupação? Muito pouco. Ele vai cuidar depois que o leite caiu fora da caneca, né? Então, depois que derramou, aí fica mais difícil. Mas é importante também dizer que no caso das doenças do coração, as doenças de base, que nem diabetes. Né? Lá eu tenho alunos que têm diabetes, que têm pressão alta, mas não é infartado, por exemplo. E hoje vem aumentando muito a incidência dos diabetes. Aí sim, fator genético de pai, mãe, que o avô não era, mas o pai é, né, o filho já. Então você tem que tomar cuidado. Mas muito mais pela tecnologia. Você fala, pô, mas tecnologia sim. Eu cito lá para os meus alunos o seguinte: antigamente, um borracheiro ele tinha que desmontar o pneu, tirar o pneu, desmontar o pneu, arrumar lá onde estava o furo, montar de novo e colocar. Hoje, furou o pneu do meu carro semana passada, eu fui levar. Ele chegou com a maquininha, lá que tem Fórmula 1, tirou, encheu o pneu, macarrãozinho colocou lá, cortou, está funcionando, não desmontou mais nada. Quer dizer, ele tem ainda que fazer uma certa atividade física de pegar o pneu, levar e tal. Sim. Mas assim, do que era antes, diminuiu muito. Controle remoto, televisão, entendeu? Aí vai. O cara que é contador antigamente, você pega o das antigas, tinha aquele monte de fichário, né, os arquivos e tal. Então, para saber a vida do cliente dele, ele tinha que abrir ficha e pegar. Hoje ele dá um enter no computador, a vida do cara está lá. Então, é muito prático, muito cômodo, mas ao mesmo tempo traz o sedentarismo. Associado com alguns alimentos, com conservantes e tal, que aí nem vamos entrar na polêmica. Né? É verdade. Eu que nunca tive, não eu especificamente, eu que nunca tive problema algum, posso começar já a praticar qualquer atividade física, independente de academia, coisa desse tipo, sem passar por um médico, uma avaliação? Ah, não, é importante você ter uma avaliação. Porque, independente de idade, sexo? Olha, preconizam depois dos 30, 35, mas eu acho que seria interessante sempre fazer avaliação. Ó, na escola, quando a gente está lá na quinta série, na minha época, né, que começava a fazer educação física na quinta série, tinha um médico que ia lá avaliar as crianças. É verdade. E quantas pessoas não foi detectado alguma doencinha lá que não podia fazer. Então, assim, de repente, a pessoa nem sabe que tem. E aí vem uma avaliação bem feita, né, com exames laboratoriais, algum tipo de... Dependendo... O teste ergométrico hoje ele é muito, muito usado por duas funções. Detectar a doença ou para saber qual é a sua real capacidade funcional. Então, hoje o jogador de futebol, por exemplo, vamos falar de alto nível, com o jogador que é contratado, ele tem que fazer uma avaliação física. E nessa, você pode ver, o pessoal está tudo lá fazendo cardiopulmonar, tal, que é o teste da esteira. Tal. Esse teste não é só para avaliar se ele tem problema cardíaco ou não, um eco e tal. Esse teste é fundamental para o preparador físico para saber qual é a capacidade que ele está hoje. Como é que está, até onde ele pode chegar. E aí, se ele vai, como é que ele vai ter que priorizar o treinamento para esse atleta, né? E na vida do dia a dia da pessoa comum também é importante. Porque hoje chega o aluno lá, eu não sei qual é a capacidade funcional dele. Então, muitas vezes eu tenho que segurar. Eu estou dizendo um aluno que não tem nada. O infartado, ele chega com todos os documentos, que aí já explodiu, né? Ah, não, isso, meu médico liga para o meu... Então, assim... já está mais mapeado, mas a grande maioria, se bem que as academias também hoje também está exigindo o atestado médico, avaliação médica, mas seria interessante não só chegar no médico, ó, faz um atestado ED, não, faça uma avaliação para saber a real capacidade funcional, principalmente por isso. Essa renovação dos atestados, ela tem que ser de que período em que período? Normalmente de 6 em 6 meses. De 6 em 6 meses para você renovar. Como que a pessoa chega lá na tua clínica, Marcelo? Ela vai indicada ou ela procura simplesmente por procurar? É difícil procurar por procurar lá. Normalmente é indicada. 99% é indicada. Outro médico? Sim, o médico encaminha, ou do serviço mesmo, ou algum outro médico da cidade. Muitas vezes mesmo eles pegam o telefone, ligam. Hoje mesmo um médico me ligou falando de um paciente dele que estava precisando de uns cuidados diferentes, já passou o caso. Ele encaminhou para mim para fazer uma avaliação para ver o que dá para fazer. Porque muitas vezes não é só a parte cardíaca, ele tem uma lesão de membro, por exemplo. Tem um problema na perna que vai dificultar a gente fazer o trabalho. Então, aí fica difícil. E nessas avaliações vocês identificam isso também? Na verdade, ele já vem com o problema. Aí vou ver se ele vai conseguir fazer ou não. Né?
Porque hoje lá eu não tenho, vamos supor, uma pessoa que teve um AVC, por exemplo. É muito difícil eu trabalhar com essa pessoa, porque quem vai trabalhar é o fisioterapeuta, esse sim. Mas a partir do momento que ele está em pé, que ele está senhor dos seus atos, aí eu consigo trabalhar. Mesmo que estiver com alguma deficiência, tal, mas se ele consegue se locomover, ele consegue deambular, você tem uma base, eu tenho um aluno de 89 anos que ele anda com muita dificuldade, só que ele pedala extremamente bem. Então eu consigo melhorar a parte cardiocirculatória dele porque ele pedala. Tem diabetes? Não, esse é um caso raro, ele não tem diabetes, não é hipertenso. Toma medicamento, sim, mas né, na verdade ele começou a perder muita massa magra, começou a ficar muito dependente dos outros e tal. A partir do momento que ele começou a fazer atividade física, ele melhorou muito. Né? Revigorou mesmo. Sim, com certeza. No caso, esse especificamente não tem problema cardíaco, mas ele tinha um monte de outros problemas, né? Que poderiam, no caso, acabar refletindo posteriormente. Com certeza. Né? Sedentarismo, mesmo com 89 anos. Principalmente. Quer dizer, então já ele pode viver mais 89, então, já está tranquilo. Eu falo para ele que eu queria chegar nos 89 do jeito dele. Olha, veja só. E é uma figura conhecida na cidade. Ah, é verdade? Bem conhecido. Pô, que bom, né? É bom saber que tem pessoas que procuram e se preocupam com a saúde. É importantíssima essa questão da prevenção. Como que é o trabalho feito lá na clínica de vocês, Marcelo? Quando a pessoa chega lá, como vocês fazem todo esse procedimento? E explique aos nossos telespectadores o que é reabilitação cardíaca. Então, a reabilitação cardíaca que a gente faz lá, porque tem 3 tipos de reabilitação, fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1 normalmente já é feito no hospital, com fisioterapeuta, vamos supor, fez uma ponte safena, uma revascularização, e aí ficou internado. Naquele momento que ele está internado, o fisioterapeuta assume e vai fazer toda a parte da reabilitação intra-hospitalar. Né? Aí, dependendo, na fase 2, ele pode estar dentro do hospital ainda ou não, mas ainda assim com um fisioterapeuta. Na fase 3, ele já está senhor dos seus atos, ele já foi reavaliado pelo seu médico, e aí ele está apto a praticar atividade física. E ele está apto, mas de repente ele não tem condição, capacidade para isso, mesmo estando apto. Ele não tem como fazer isso ainda. Como é isso? Na verdade, assim, clinicamente ele está liberado, só que ele não tem condição ainda. Então a gente vai fortalecer a musculatura, fortalecer... E a parte cardiovascular, ela responde muito rápido. Eu brinco com eles que é como construir uma casa. Você começa a base e tal, e é muito rápido. Só que o que acontece? Muitas vezes, o membro, a perna, o braço, eles não estão preparados para isso. Então você tem que fortalecer a perna do aluno para poder fazer uma esteira, o abdômen, a musculatura posterior, para ter uma postura melhor, ou na esteira, ou sentado. Porque senão o que acontece? Ele começa a pedalar, começa a andar e começa a dar problema no quadril, começa a dar problema no joelho, porque a musculatura não aguenta. Então, a parte do foco é a reabilitação cardíaca, sim, mas não dá para você trabalhar só o coração, tem que ser um todo, né? É um conjunto, né? Então, ali a gente faz a fase 3, que é a fase onde ele já está senhor dos seus atos, onde ele tem condição de fazer atividade por conta própria. Né? E muitas vezes, sem carga mesmo, a gente trabalha movimentos, vai fixando o mecanismo de própria recepção das fibras da célula, para ele começar a aprender a fazer movimento, para depois começar a colocar uma carga muito leve e aí vai melhorando. Tem aluno que corre hoje lá, meia hora na esteira com 40% do coração infartado. Seria um dos princípios, no caso que você está falando, um dos princípios da musculação, que é para que você faça a musculação não só com o objetivo de massa muscular, mas de você entender o princípio do movimento do seu corpo, né? Sim. De extensão ao máximo, de extensão, né? Exatamente. Extensão, enfim. A ideia é essa, é preparar. Você me falou em 3 fases de recuperação, né, de reabilitação cardíaca, e você também falou que esse processo ele é rápido. Quanto tempo tem tudo isso? Então, o processo que leva à reabilitação, tem aluno que está comigo faz 10 anos. Verdade. Você tem uma base. Não, porque ele gostou tanto do negócio, quer ficar. Ele está reabilitado, aí ele está fazendo condicionamento, né? Ele já está reabilitado perfeitamente. Então, tem aluno que fica 6 meses, tem aluno que fica um pouco mais, mas no mínimo 6 meses, para a gente ter uma resposta coerente, né? E vai depender muito da vida pregressa desse aluno. Entendi. Que nem esse especificamente que eu falei, que 42 anos infartado, ele me surpreendeu muito rápido, porque ele já tinha essa vida ativa de atividade, mesmo que recreativa, então ele recuperou muito rápido. Agora, aquele que é mais sedentário, que nunca fez nada, esse demora muito mais. O nosso organismo ele tem memória. Então, o que acontece? Mesmo que faz 10 anos que você não faz isso, uma atividade que seja,
a retomada é muito mais fácil, né? Não estou dizendo que é fácil, Sim. né? Mas você pega uma pessoa que nunca fez nada em relação a um que teve uma vida há 20 anos atrás, enquanto era solteiro, jogava, e você pega esses dois alunos, esse que teve o histórico, mesmo que há 20 anos atrás, a resposta dele é muito mais rápida do que esse que nunca fez nada. Quer dizer, já conhece o caminho das pedras, essa é a questão mesmo, né? Depois Não, estamos falando a nível fisiológico, né? Ele já tem uma vivência e tal, mas a célula responde muito mais rápido. Certo. Isso está comprovado. E, bom, depois que, vamos supor, esse aluno que fique 6 meses, como você exemplificou, e ele conseguiu essa reabilitação em todas essas fases, ele se despede de vocês lá, ele tem de voltar posteriormente? Como é isso? Olha, já teve vários casos que o aluno saiu, vou fazer uma academia agora tal, e não sentiu a vontade e voltou. Né? E continuou o trabalho lá, aí com um condicionamento físico, uma coisa mesmo monitorado, com monitor cardíaco, medindo pressão e tudo mais. Mas esse aluno especificamente ele já está bem adaptado, né? E é importante também citar que no período de reabilitação vai ter dias diferentes como quer dizer, uma simples gripe já influenciou tudo, muda tudo. Vai ter dia que ele esqueceu de tomar o remédio, você vai medir a pressão dele, já está alterado. Então é aí que esse é o grande motivo de estar com uma pessoa te assistindo ali, né? Não está solto. E tem todo um protocolo que o pessoal do INCOR usa e eu uso aqui. Então o que eles fazem lá eu faço aqui. Pra você ter uma base, a coisa vem tanto evoluindo que na época que eu estava na faculdade, fazer musculação para infartado eu não podia de jeito nenhum. Não, você vai matar e tal, né? Realmente, se você parar para pensar, quando você faz uma força, você aumenta o esforço do coração. Ele tem que vencer uma pressão maior e tudo mais. Mas assim, com pesquisas de 15 anos para cá, mostra que o treinamento com carga pequenas e tal, né, mínimas, moderadas, é fundamental para melhora até da parte cardiocirculatória, porque se eu fortaleço o membro, eu consigo fazer com que esse aluno melhore o seu treino aeróbico, por exemplo, né? Mas é sempre controlado, pressão, frequência, estado físico, como é que você está, está bem e tal, tabela de Borg, quer dizer, você tem alguns parâmetros para você aumentar a carga ou não. Ou o metabolismo seria um dos parâmetros, se ele tem um metabolismo mais acelerado, outro menos. Então, o que acontece é assim, o metabolismo dele, ele vai acelerando de acordo com ele vai melhorando a capacidade funcional dele. Então, normalmente ele chega debilitado, e o metabolismo ele vai acelerando à medida que você vai melhorando o treino. Mas para mim ter essa melhora, eu tenho que ter alguns parâmetros, tipo pressão, frequência cardíaca, como é que ele está se sentindo bem ou não está, uma escala de 0 a 10, como é que foi esse treino hoje, foi difícil, não foi? E assim, a parte clínica é fundamental, né? Você está vendo que o aluno não está legal, para que você vai forçar? Pois é. Clínica sempre é soberana, não tem jeito. Né? Ela que vai te dar o caminho certo, né? O que você tem que fazer. É bom ter o metabolismo acelerado ou lento? Ou independe, vai de acordo com cada corpo? Então, cada um tem um tipo de metabolismo. Mas o importante dizer o seguinte, o que acelera, o que queima caloria é a musculatura. O agente que queima é a musculatura. Então, vamos supor, quanto mais firme tiver, não estou dizendo quanto mais músculo eu tenho, quanto mais duro tiver o meu músculo, maior é a demanda energética que eu preciso para manter esse músculo trabalhando. Então, o meu consumo aumenta. Né? No frio, por exemplo, você pergunta um negócio de metabolismo. Por que você tem mais fome? Nós somos feitos para viver com 36 graus e meio. Você pega uma temperatura muito fria, o nosso metabolismo ele acelera. Ele queima mais caloria para gerar calor. Então, né, para manter o corpo aquecido. Nessa queima calórica mais acelerada, eu preciso dar mais fome. Pô, no frio me dá uma fome. Lógico, eu estou queimando mais. E eu brinco com os alunos e falo assim, é a melhor fase para você emagrecer no frio. Fazer dieta. Porque seu metabolismo já está acelerado. O duro é você não comer, né? Ou comer certo, né? Então é isso. Você tem que fazer uma reeducação alimentar, essa é a verdade. Com certeza. Aí o papel fundamental é nutricionista. Né? Pois é. Então, dentro desse aspecto do teu trabalho, a reeducação alimentar também é feita ou não? Então, lá na clínica eu não tenho. Mas eu sempre indico o nutricionista. Olha, é importante. Também. De repente ele tem um convênio, e o convênio tem uma nutricionista. Ou se ele quiser passar por uma particular. Eu pergunto isso para você do metabolismo por duas coisas, Marcelo. Primeira porque, por exemplo, uma pessoa que engordou, depois ela começa a entrar num processo de dieta para emagrecer.
e ela emagrece, às vezes até rapidamente ela emagrece. Aliás, o homem tem mais facilidade para emagrecer do que a mulher, em função também dessa característica biofísica, né? Mas aquela questão elástica do engorda e emagrece, isso é prejudicial à saúde? Com certeza. O nosso organismo ele tem memória. Então, uma vez que você engordou, a partir do momento que você... Para ele, o estado perfeito é aquele. A gordura nada mais é que uma reserva de energia. Então, tudo que você come, que se você não utilizou, vou guardar porque um dia eu vou precisar. Isso vem desde lá da época dos homens das cavernas, né? Que tinha que sair para caçar e tal. Então, o organismo ele fala, peraí, eu preciso guardar essa energia porque um dia eu posso precisar dela. E aí, tem gente que fica 15 anos engordando 1 quilo aqui, 500 gramas ali, vai aumentando. E aí, quando viu, engordou 20 quilos, né? E depois, para você diminuir isso, é complicado. O efeito sanfona que você falou é pior ainda. Porque uma vez que você chegou lá, 20 quilos, voltou os 20, aí você engorda de novo 20 quilos, para você, na segunda vez, voltar, é muito mais difícil. E acontece com muita frequência, comum lá, assim, o aluno começa a emagrecer, aí começa a dar gripe, virose, é impressionante. Mas é porque cai também a resistência. Cai a resistência, com imunidade. certeza, com certeza. E assim, a ideia, nós somos feitos para poupar e não para gastar. Entendi. E lá você está gastando. E quando você faz uma dieta mais restritiva, por isso que é importante o acompanhamento com uma nutricionista. 80% para você perder peso é a nutrição. Então, eu sou meio radical com esse negócio de dieta da lua, dieta... Não sei. Eu acho que você pode comer tudo com responsabilidade. Então, para isso que tem nutricionista. E, de repente, a gente até fala, dá uns toques, explica alguma coisa, principalmente para o diabético, né? Senta na mesa, come arroz, feijão, macarrão, batata, quer dizer, comeu só carboidrato. E depois não entende porque explodiu. Né? Mas tudo diferente, e não é. Mas a importância da nutrição. Então, assim, nessa área que eu me enveredei, todos são importantes. Até o psicólogo, por exemplo. Porque o cara teve um infarto, ele achou que a vida dele acabou, entrou numa depressão. Então, o que acontece? Ele precisa de uma ajuda de um psicólogo. Lá no Incor, no serviço, tem tudo isso aí. Cerca tudo. Nutrição, psicólogo, médico, o educador físico, o fisioterapeuta. Então, é uma coisa que se agrega para o melhor do aluno, no caso do paciente, do médico e tal. Então, é importante isso, né, do que você falou. Você está falando nós fomos feitos para poupar, não para gastar, e eu gasto muito para fazer isso? Custa muito caro fazer esse tipo de acompanhamento? Então, lá na clínica não tem convênio. A parte médica até tem convênio, mas a parte da academia, da reabilitação, não. Então, o custo hoje, ele sai menos do que um personal, mas é bem mais caro que uma academia. Então, hoje o aluno que vai começar, ele gasta R$360 por mês para fazer 2 vezes por semana. Né? Necessariamente 1 hora por sessão. Então, necessariamente para começo, porque depois que ele começa a melhorar, ele tem indicação para ir mais vezes por semana. A reabilitação bem feita é todos os dias, por exemplo. Entendeu? É que o dia a dia a pessoa trabalha, né? E tal, não tem como você fazer todos os dias, mas se você conseguir fazer pelo menos 3 vezes por semana, 180 minutos, 3 sessões de 60, a uma intensidade palpável para cada aluno, né? Diria moderada, um pouquinho mais intensa, dependendo do caso de cada aluno, já temos um bom resultado. 2 vezes por quê? Normalmente quem começa, ele chega debilitado, ele passou por um momento difícil, morre de medo de fazer qualquer coisa. Então você vai começar a ganhar confiança, mostrar para ele, se você fizer isso, vai acontecer isso. E a partir do momento que acontece, ele vai... e então você tem um tempo maior de descanso, porque você vai lá, eu microlesiono o seu músculo. Essa é a ideia. E na pausa você tem a ressíntese celular. Então, quando você treina, você gasta energia. Quando você dorme, depois do treino, o músculo vai ser ressintetizado, vai ser reciclado. Gasta energia, porque se eu não tivesse feito uma degradação, não teria ressíntese, ou teria com muito menos, então eu ia gastar menos. Então eu brinco com os alunos, aqui você gasta até dormindo mais. E assim, e depois de ele ressintetizado, reciclou, ele vai sempre esperar o próximo treino, então ele vai estar um pouquinho mais forte. Então, dia a dia, você vai melhorando a capacidade desse músculo, melhorando a capacidade total do aluno, na verdade. Né? Muito bem. Marcelo, antes de encerrar o programa, eu preciso perguntar para você, qual é o corpo perfeito? Existe? Olha, o corpo perfeito é aquele que... A primeira coisa é quando a pessoa se sente bem com ela mesma, né? E assim, sem nenhuma patologia, né?
E, na verdade, lá a gente tem, a pessoa chega com patologia, a gente tenta levar o mais próximo possível da fisiologia. Então, uma pessoa que, fisiologicamente falando, ela é perfeita, esse é o corpo perfeito. O duro é quando a pessoa se olha no espelho e fala, viu, eu não estou satisfeito com isso ou com aquilo. Aí, para ela, não é o corpo perfeito, por mais perfeita que seja essa pessoa, né? Então, a gente tem aluno que está acima do peso e está bem, se sente bem com ele mesmo e, mais importante, você faz todos os exames dele, está tudo bonitinho, não tem colesterol alto, não é diabético. Esse é o cara perfeito, saudável, né? Olha aí. Muito bem, Marcelo, quero agradecer muito a sua participação no Vida Pública de hoje. Obrigado, eu que agradeço. O Vida Pública de hoje conversou com o educador físico Marcelo Cortes. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecemos também a participação da nossa equipe de produção, o editor-geral Ednilson Jodar Lopes e o estagiário de produção Gustavo Henrique de Campos. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.